Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem fascinante, viu? Vamos seguir o caminho que a cannabis medicinal faz dentro do nosso corpo, desde o momento em que ela entra no sistema até chegar no seu destino final. Vamos começar? Pois é, como é que a cannabis medicinal realmente funciona? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é bem mais complexa. O efeito não depende só do que se consome, mas principalmente de como se consome. E é essa jornada que a gente vai explorar. É importante pensar nisso como uma viagem mesmo. O destino final, ou seja, os efeitos que a pessoa sente, depende totalmente do caminho que foi percorrido. E cada caminho, acredite, oferece uma experiência completamente diferente. Óleos, cremes, vaporizadores, até comestíveis. A forma de administração é o ponto de partida, e é ela que vai definir a velocidade, a intensidade e até a duração dos efeitos. É, sem dúvida, o primeiro e mais crítico passo dessa jornada. Bom, antes de começar a viagem, a gente precisa conhecer os nossos viajantes, certo? Os grandes protagonistas dessa história são os canabinoides, que são as moléculas ativas da planta de cannabis. Os dois mais famosos, com certeza, são o THC e o CBD. O THC, o tetrahidrocannabinol, é o principal responsável por aqueles efeitos psicoativos que todo mundo conhece. Já o CBD, o canabidiol, não tem essa propriedade, mas, por outro lado, tem uma gama enorme de potenciais terapêuticos. Pense neles como dois viajantes com mapas completamente diferentes na mão. Certo? E para onde essas moléculas estão indo? Elas viajam para interagir com uma rede de comunicação que a gente tem dentro da gente, o sistema endocannabinoide. Esse sistema, que todo ser humano tem, regula funções essenciais como dor, humor, sono. Usando a nossa analogia, ele está cheio de fechaduras, que são os receptores, só esperando pelas chaves certas. Ok, agora que a gente já conhece os viajantes e o mapa, vamos para o ponto de partida. A forma como os canabinoides entram no corpo é o que vai ditar o ritmo de toda a jornada. Para simplificar, vamos pensar nas duas rotas mais comuns dessa forma. A inalação é tipo uma corrida de 100 metros, sabe? Rápida e intensa. Já a ingestão oral, bom, essa é como uma maratona. Começa devagar e o efeito dura muito mais tempo. E se a gente olhar para os números, a diferença fica gritante. Repara só no início da ação e na biodisponibilidade, que, explicando de um jeito simples, é a quantidade do composto que de fato chega na corrente sanguínea para fazer efeito. Fica muito claro por que a escolha da via é tão fundamental, né? Para quem busca um alívio imediato, a corrida de 100 metros da inalação pode ser o ideal. Agora, para um tratamento de inflamação crônica, a maratona da via oral talvez ofereça um efeito mais sustentado. Quando o canabinoide é inalado, o efeito pode começar em segundos, no máximo em 10 minutos. É o caminho mais rápido que existe para a corrente sanguínea, uma verdadeira corrida de 100 metros. Agora, em contraste, a via oral pode levar até 2 horas para começar a fazer efeito. Essa é a maratona. É um percurso muito mais longo e com alguns obstáculos pelo caminho, como a gente vai ver. Depois que os canabinoides entram na corrente sanguínea, aí a jornada começa de verdade. Mas para onde eles vão? E o que eles encontram nesse caminho? Então, os canabinoides têm uma afinidade enorme por gordura. Isso significa que eles viajam rápido para órgãos com muito fluxo sanguíneo, tipo o cérebro, mas eles também se acumulam nos tecidos gordurosos. Esse acúmulo funciona como um tipo de reservatório, que vai liberando as moléculas aos pouquinhos. É por isso que os canabinoides podem ser detectados no corpo dias ou até semanas depois do uso. Lembra daquele obstáculo na rota da maratona? Pois é o famoso metabolismo de primeira passagem. Quando um canabinoide é ingerido, ele passa primeiro pelo fígado. E o fígado age como uma espécie de pedágio, sabe? Ele metaboliza uma grande parte da substância. Isso reduz drasticamente a quantidade que chega na circulação, o que explica a biodisponibilidade mais baixa da via oral. Finalmente, nossos viajantes chegaram ao destino. E é aqui que a mágica acontece. O momento em que as chaves canabinoides encontram as fechaduras do nosso corpo. Nós temos basicamente dois tipos principais de fechaduras, ou receptores. Os receptores CB1, que ficam principalmente no cérebro e estão ligados aos efeitos no humor, na memória, na cognição. E os receptores CB2, que estão mais espalhados pelo corpo, principalmente nas células do sistema imunológico, e se relacionam mais com inflamação e dor. Agora, olha que interessante. Os nossos dois principais viajantes, o THC e o CBD, não interagem com essas fechaduras do mesmo jeito. O estilo de cada um leva a efeitos muito, mas muito distintos no corpo.
O THC age como um ativador. Ele se encaixa perfeitamente no receptor CB1 e gira a chave, ativando ele diretamente. É essa ação direta no sistema nervoso central que produz seus efeitos mais conhecidos, simples e direto. Já o CBD, ele é mais sutil. É um modulador. Ele não gira a chave diretamente. Em vez disso, ele se liga ao receptor em um lugarzinho diferente e muda sutilmente o formato da fechadura. Isso pode, por exemplo, dificultar a ação de outras chaves, como o THC, diminuindo seus efeitos. É quase como se o CBD colocasse um amortecedor na fechadura, fazendo a chave do THC girar com menos intensidade. Mas e o que acontece quando essa jornada se repete muitas e muitas vezes? O corpo, que é muito inteligente, se adapta. E esse fenômeno a gente conhece como tolerância. Vamos entender como isso se desenvolve. Com o uso contínuo, o corpo tenta manter o equilíbrio. Para isso, ele pode reduzir o número de fechaduras disponíveis ou então torná-las menos sensíveis às chaves. O resultado prático disso é que são necessárias doses cada vez maiores para se obter o mesmo efeito de antes. A boa notícia é que a tolerância pode ser gerenciada. A ciência aponta algumas estratégias, como começar com doses bem baixas e aumentar aos pouquinhos, fazer pausas planejadas para resetar os receptores e usar a sinergia entre diferentes compostos, como o próprio CBD, para modular os efeitos do THC. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: desde a via de administração, passando pela interação com os receptores e a adaptação do corpo com o tempo, cada etapa da jornada do canabinoide é fundamental. Compreender esse processo todo é a chave para otimizar os benefícios terapêuticos e, claro, minimizar os riscos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a gente considerar a complexidade da genética, do metabolismo, do estilo de vida de cada pessoa, talvez o próximo grande passo não seja só encontrar a molécula perfeita, mas sim o mapa da viagem perfeito para cada indivíduo. Fica aí uma reflexão para a gente continuar explorando.